Bem-vindo de novo. As greves dos funcionários judiciais duram desde o início do ano e não têm um fim à vista. A tutela já apresentou uma nova proposta na última reunião, mas pelo caminho ficam muitos processos pendurados e tantos outros adiados. Imagens como estas são repetidas quase todas as semanas, com duas greves a decorrer em simultâneo, convocadas por dois sindicatos distintos. A luta, na verdade, é a mesma. Exigem a valorização de uma carreira que dizem crucial para a justiça. Em cima da mesa, a revisão do estatuto, as progressões na carreira e mais contratações para o setor. Além do pagamento do suplemento de recuperação processual integrado no vencimento, tal como já havia sido prometido e chegou até a estar legislado em Orçamento do Estado, sem que nunca tivesse chegado a concretizar-se. Desde o início do ano, muitas questões sobre a legalidade destas greves foram levantadas, mas o facto é que têm parado muitos processos. No caso Jéssica, a menina que morreu depois dos maus tratos sofridos em casa da família Montes, houve fortes atrasos devido à greve às primeiras horas de trabalho. De manhã e à tarde foram sentidas no Tribunal de Setúbal. Mais recente e no Campos de Justiça em Lisboa, no caso EDP, foram 2 sessões adiadas pela falta de funcionários judiciais, arrastando o processo mais de uma semana naquela que seria a data de arranque para o julgamento. 2 greves que não têm um fim à vista e que parecem estar para durar, ainda que na última semana tenha saído uma nova proposta por parte do Ministério da Justiça. A proposta de revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais, que prevê a divisão da carreira em 2 categorias, uma de técnico de justiça e uma outra de técnico superior de justiça. Além disso, a proposta inclui um suplemento mensal de 20% e um aumento de 100 euros no salário de ingresso base na carreira. Numa justiça por si só já lenta, estas greves têm levado a um agravar ainda mais do problema. Vamos olhar para este tema no Alerta Portugal. Para isso contamos com a presença do Dr. Martim Menezes, advogado já habituado ao nosso programa, mas também de Carlos Almeida. Carlos é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça. Muito obrigada desde mais pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Percebermos, esta é uma luta que já dura há muito tempo. Há uma nova proposta por parte da tutela. O que é que traz? É positiva? Muito boa noite. Nós iniciamos a luta este ano no dia 10 de janeiro. Sinalizamos que era necessário fazer alguma coisa e, portanto, o Governo não nos deu resposta. Nós avançamos no dia 10 de janeiro com uma greve que dura até hoje e não sabemos se vai continuar ou não. Mas a proposta que nos foi entregue há relativamente pouco tempo não dá resposta aos problemas, até porque, repare, a entrega do estatuto, da proposta de estatuto, não consta das reivindicações destas greves. Portanto, estas greves podem continuar estando nós a discutir o estatuto. Não seria, digamos assim, normal. Digamos assim, numa fase de negociação, é isso? Sim, não seria normal nós mantermos uma greve, até em termos da ação sindical, nós mantermos uma greve se tivéssemos o estatuto enquanto reivindicação. Mas nós não temos sequer o estatuto enquanto reivindicação. Daí que possamos estar a discutir o estatuto mantendo a greve. E é isso, de facto, que vai acontecer se o Governo insistir em não dar resposta a estas reivindicações que estão plasmadas no aviso prévio de greve. Portanto, quer por isso dizer que esta proposta que chega do Ministério da Justiça não vos agrada? Esta proposta é uma proposta que não nos agrada porque esta proposta já foi apresentada, nós até dissemos isto logo no que a recebemos, que esta é uma proposta requentada, porque nós já tínhamos esta proposta com outras nuances, obviamente, entregue em 2021 e, portanto, a carreira dos oficiais de justiça rejeitou liminarmente a proposta. Não faz sentido absolutamente nenhum, 2 anos depois, 3 anos depois, com tanto trabalho que diz o Ministério da Justiça que foi feito, apresentar-se-nos a mesma proposta. E já tinha sido rejeitada por quê, Carlos? Tinha sido rejeitada porque esta proposta não faz sentido absolutamente nenhum. Repare, os oficiais de justiça vão, só para vermos como isto não faz sentido absolutamente nenhum, os oficiais de justiça têm uma reivindicação de integração de um suplemento que isso consta da Lei do Orçamento de Estado, deveria ser no valor de 10%. A senhora Ministra da Justiça vem dizer-nos que vai atribuir aos oficiais de justiça um suplemento de 20%. À partida, isto dita à opinião pública, não faz sentido absolutamente nenhum que os oficiais de justiça queiram ganhar menos do que aquilo que o Ministério está disponível para dar. Mas é evidente que isto não é assim, porque depois vamos a ver no pormenor e verificamos que, de
facto não é assim, este suplemento não é atribuído a todos e depois aquilo que se exige para se atribuir este suplemento é, por demais, evidente que não pode ser, não podemos aceitar. Depois, nós, aquilo que estávamos a discutir era uma carreira para os oficiais de justiça, uma carreira. E aquilo que a senhora Ministra da Justiça nos apresenta são duas, portanto, quase dobrou tudo. Uma divisão. Sim, é uma divisão, mas repare, quase que se dobra tudo. Nós falamos em 10, a senhora Ministra fala em 20. Nós falamos numa carreira, a senhora Ministra apresenta duas. Portanto, isto não é sério e nós não temos, obviamente, nenhuma disponibilidade sequer para chegar a bom porto com isto. Vamos apresentar a nossa contraproposta a isto, mas temos que dizer que há linhas vermelhas que nos separam desta proposta do Governo e essas linhas vermelhas, traçadas pelo sindicato, não podem ser ultrapassadas seguramente. Já vamos olhar para essa divisão da carreira. Antes de mais, Dr. Martim, percebermos, porque muito se tem falado durante estes meses da legalidade ou ilegalidade destas greves. Bom, a greve em si é um direito constitucional e que está previsto também na lei ordinária, mesmo para funcionários públicos, evidentemente. Portanto, quanto à legalidade da lei, penso que não haverá, a legalidade da greve, penso que não haverá grandes dúvidas. Portanto, já durará bastante tempo, mas tem sido uma greve até descrita como, por vezes, criativa. Portanto, às vezes é só umas horas, às vezes é só umas comarcas, mas que penso que quanto à sua legalidade não há muito que se possa apontar. E o impacto destas greves? O impacto tem sido muito grande do ponto de vista económico. Portanto, eu, advogado, vou muito ao tribunal e, no fundo, o que interessa é os clientes e as pessoas que precisam de exercer os seus direitos no tribunal, têm visto dezenas, centenas, milhares de atos que têm sido desmarcados. Portanto, no levantamento que eu fiz antes do programa, o que se aponta são cerca de 125 mil diligências em tribunal que foram desmarcadas e em termos de atos em si por cumprir, que podem ser notificações, inclusive mais de 5 milhões. Portanto, o impacto que esta greve teve sobre o sistema é enorme. E sabemos que antes da greve nós temos uma situação de Covid que também paralisou bastante o funcionamento da administração da justiça em tribunal. Portanto, o impacto é muito grande e não é só a greve, como também o que vem nos anos anteriores. Portanto, estamos aqui há 3 anos em que se tem tropeçado na possibilidade dos cidadãos executarem os seus direitos ou pedirem a garantia dos seus direitos nos tribunais. Não tem funcionado. O Dr. Carlos Almeida estava a referir que as reivindicações são antigas. Eu, que já ando há muito tempo nos tribunais, eu acho que os funcionários judiciais têm sido bastante maltratados pelo poder público e há muito tempo. Não é? Nós víamos, se calhar na década de 90, estavam cheias os tribunais, as secções, não só de processos como de funcionários, e hoje em dia cada vez há menos funcionários. Portanto, não é só uma questão legítima de remuneratória, é uma questão de não haver meios, não há meios humanos suficientes. Não é? E depois isto tudo legitima as greves. Portanto, os ordenados, eu não vou falar quais são, mas são bastante baixos numa altura em que tudo sobe. E não há grande expectativa, falo com funcionários judiciais em primeira instância, não há grande expectativa de carreira. São pessoas já de grande valia que estão ainda na primeira instância, se calhar não deviam estar, e que se queixam mesmo, aqueles que vivem em Lisboa, que são os que eu contacto mais, de que os aumentos de rendas e tudo isso não é possível hoje em dia fazer face aos custos. Não? Este é o espelho do setor, Carlos. Há falta de funcionários judiciais também porque esta não é uma carreira atrativa? A carreira não é aliciante, obviamente, as remunerações, as exigências, porque quando se fala, e este governo tem um preconceito ideológico relativamente às carreiras especiais. As carreiras especiais não são assim descritas por bondade dos diversos governos, são assim descritas porque, de facto, têm um nível de exigências superior às outras carreiras e, portanto, estas carreiras especiais têm níveis de exigência diferentes e isso leva a que haja este reconhecimento que sempre foi feito pela sociedade. Agora, aquilo que no passado existia, que eram algumas compensações para, digamos assim, tornar mais aliciante estas carreiras, deixou de existir. E, portanto, nós estamos numa situação onde esta carreira, de facto, é remunerada a nível de carreira geral e as exigências são de carreira especial. Isto, obviamente, não pode continuar. Mas, se me permite dizer que quando se fala também da questão da legalidade das greves, seria importante dizer-se, porque isto também não é dito, que os sindicatos oficiais de justiça têm um acórdão porque relativamente à greve que temos, esta greve, há serviços que foram designados serviços mínimos.
Nós fomos para o Tribunal da Relação de Lisboa, que determinou que esses serviços mínimos inexistem, uma vez que foi declarado nulo todo esse processo. E o que é certo é que ainda hoje, a decisão é do dia 13 de setembro, a Direção-Geral foi notificada e ainda hoje continua, persiste em manter serviços mínimos, designar funcionários para serviços mínimos para esta greve. O que é uma ilegalidade que o Ministério da Justiça continua a cometer e de forma livre, sem qualquer sentido sequer de crítico ou de responsabilidade por parte até da Sra. Ministra da Justiça ou do Sr. Secretário de Estado a quem comunicamos estas situações. E tem tido abertura para o diálogo sobre isso? Não há abertura praticamente nenhuma. Nós tivemos com a Sra. Ministra da Justiça por 2 vezes, foi no dia 2 de maio de 2022 e depois voltamos a estar com a Sra. Ministra da Justiça há relativamente poucos dias, na apresentação desta proposta. Na apresentação desta proposta. Portanto, não há abertura absolutamente nenhuma por parte do Ministério da Justiça para chegarmos a bom porto com as medidas que são necessárias implementar. Por isso vão continuar com a greve? Vamos continuar com a greve, conscientes de que tem havido um prejuízo que o próprio Governo não tem considerado, porque nós estamos só a falar... Se considerarmos os números que o Dr. Martim nos trouxe, é elevadíssimo. É elevadíssimo, mas nós estamos a falar desse campo que de facto é importantíssimo, porque repara, houve já países onde as populações saíram à rua, o caso de Israel, que tanto se fala agora por causa da questão da guerra, mas antes da guerra as populações saíram à rua quando se quis mexer no sistema judicial. Na Hungria aconteceu o mesmo. Há povos que de facto sentem bem o que é a importância do sistema judicial funcionar ou não funcionar. Em Portugal não se sente tanto, as pessoas estão alheadas dessa realidade. Mas aquilo que também é indesmentível é que estas greves têm levado a um desinvestimento das empresas e dos investidores em Portugal e, portanto, isso é também preocupante do ponto de vista até económico. O país tem perdido milhões de euros com estas greves. Este é um impacto também que devia ser olhado de outra forma, Dr. Martim? Eu penso que, do ponto de vista até do Governo, eles conhecem esse impacto e, portanto, os estudos que são públicos e que muitas vezes são referidos na comunicação social, é que os investidores estrangeiros, uma e talvez a principal e primeira razão de não investirem em Portugal é o mau funcionamento da justiça. Não é uma questão sequer dos impostos que se pagam ou não se pagam. Sabem que se houver um problema, não é quase possível exercer o direito em tempo útil, seguramente que não, nos tribunais. O Governo sabe isto, como o Governo anterior também sabia e um próximo que vier também saberá. Eu acho que este problema tem que ser encarado de uma forma definitiva. Mas, claro, nós vimos este na Justiça, vemos outros na Educação, vemos outros dentro do Sistema Nacional de Saúde e passa um bocadinho por falta de cidadania. O doutor estava a referir que em Israel saíram à rua, que na Hungria saíram à rua e nós aqui não saímos à rua por nada. Pronto. Recentemente houve uma manifestação, sim senhora, referente à habitação, mas as pessoas que queiram exercer o seu direito através do sistema judicial, neste momento, em tempo útil, não o conseguem fazer. A gravidade é esta. uma solução. Pronto, eu penso que a Ministra da Justiça o que apresentou é um instrumento, este estatuto, para tentar resolver lá dentro uma série de problemas. Eu, do que estive a fazer levantamento das posições dos dois sindicatos, parece-me que são situações perfeitamente razoáveis de serem atendidas. Claro que há um processo negocial normal das duas partes e que não há aqui uma solução instantânea em que de amanhã esteja resolvido e que o que é necessário para aproximar as posições não se tenha ainda que fazer. Eu acho que o instrumento pode ser este, pode ser outro, mas os sindicatos têm já vindo a indicar o que é que ssão, o outro sindicato a dizer o que é que são as linhas verdes, o doutor a referir que tem linhas vermelhas, não é? E, portanto, eu acho que a Ministra sabe, e o Secretário de Estado que também participa nestas negociações sabe, quais são as posições e o que é que tem que ser feito para ser casado os interesses de uns e a necessidade de atender a responder no Tribunal, que é onde se faz a justiça, os interesses dos portugueses na administração da justiça e fazer valer direitos. Quando é preciso fazer valer direitos, não é saber só que direito é que eu tenho, tem que ser no Tribunal. E nós estamos a empurrar as pessoas, seja às vezes até com aumentos de taxas de justiça que não permitem quase que um cidadão normal vá fazer valer o seu direito, e depois a desmoralização de saberem, bom, isso vai demorar 10 anos, eu não quero,
não quer resolver por aí. Portanto, Carlos, eu acho que se tem que atacar isto. Estamos aqui mesmo na reta final, falava de linhas vermelhas. É urgente encontrar uma solução e a minha pergunta é para 1 milhão. Como é que se encontra esta solução? É possível o Ministério atender aos vossos pedidos dos 2 sindicatos? É possível porque não são aquilo que nós estamos a reivindicar. Aliás, a carreira muitas das vezes até diz aos sindicatos que nós pedimos pouco, porque deveríamos pedir mais comparativamente a outras carreiras. De facto, assim tem sido e, portanto, o Governo pode acolher com facilidade aquilo que nós temos reivindicado. Mas não há vontade por parte do Governo, porque há aqui uma intenção clara, e isto também devo dizê-lo com toda a frontalidade, há uma intenção clara de fragilizar a justiça ao sistema judicial. E o poder político tem essa necessidade, sente essa necessidade, por razões que todos nós compreendemos e sabemos. Portanto, a falta de abertura para diálogo, para vocês, parece uma porta fechada? Tem sido assim, sendo que nós estamos sempre disponíveis para esse diálogo. Agora, é preciso que a outra parte, o outro interlocutor, tenha essa abertura. E isso é que de facto não existe. Portanto, acabei de dizer há pouco, as nossas propostas são razoáveis, são facilmente acolhíveis em sede de Orçamento de Estado. Algumas delas até já o próprio Parlamento sinalizou em 2020 e 2021 através dos Orçamentos de Estado. Mas o que é certo é que o Governo, e nós lembramos da Sra. Ministra anterior, Francisca Van Dunen, dizer no Parlamento, vou já tratar disso, agora ainda não houve tempo, vicissitudes, mas vou tratar disso, e depois nunca fez absolutamente nada. E porque... Estamos no final de 2023, praticamente. Sim, exatamente, porque não há uma vontade, não está inscrito nos programas dos governos a preocupação com a justiça. E, pelo contrário, aquilo que se pretende é colocar a justiça em situação mais fragilizada. Eu costumo dizer que, não sendo possível ao poder político partir a espinha, perdoa-se-me a expressão, aos juízes, procura-se partir a espinha a esta carreira, porque sabemos todos que esta carreira é suporte daquilo que é a realização da justiça por toda aquela envolvência que existe, todo aquele seu saber, toda aquela sua disponibilidade e, portanto, partindo a espinha, perdoa-se-me a expressão, a esta carreira, seguramente que esta estrutura, que esta casa, que é o sistema judicial, seguramente que vai cair. Carlos, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade. Dr. Martim, muito obrigada. Obrigado. O Alerta Portugal fica por aqui. Olhamos para a questão da guerra, do conflito entre Israel e o Hamas e também para os problemas da justiça em Portugal. Para a semana estamos de volta, já sabe. Até lá, boa semana.